Oi, meu nome é Adriele de Almeida, estudante do curso de Letras Português da UTFPR, e esse é o meu estágio obrigatório 3, então eu estarei acompanhando as próximas aulas sobre o assunto que eu escolhi junto com a minha colega Andressa, quais a gente vai falar sobre blogs e resenhas, que é o assunto que a gente escolheu para esse estágio em específico de língua portuguesa. Bom, vamos lá então. Essa primeira aula vai ser uma aula que eu vou estar falando um pouco sobre os dois gêneros, né? Uma coisa bem básica, não vou me aprofundar tanto, mas vou dar uma perpassada sobre o que eles são. E daí nas próximas aulas a gente vai desenrolar melhor isso e vai tentar explicar com mais calma, né? Nas minhas aulas e nas aulas da Andressa. Então, para esse estágio a gente escolheu então os gêneros resenha crítica literária e o gênero blog, que são coisas muitíssimo atuais e coisas que nos dias de hoje a gente consome bastante, né? Principalmente o blog. Na verdade, se a gente pensar bem, assim, essa coisa do blog, ele deu uma decaída de uns anos pra cá. Teve uma época que a internet consumia muito blog escrito mesmo. Nos dias de hoje é um pouco mais difícil, mas eles ainda existem e existe uma quantidade até grande ainda de blogs. Hoje em dia a gente se acostumou mais a consumir coisas nesse sentido, mais vlogs, mais aulas, né? Coisas, vídeos, resenha, né? Então, os blogs, eles caíram um pouco em desuso, mas ainda assim, eles são fontes e ferramentas muito usadas dentro do universo literário, dessa blogosfera voltada para os livros, e eu acho isso muito legal. Então, vou falar um pouco sobre. Basicamente, a gente pode definir os blogs como diários online, no qual a gente vai reunir ali o quê? Vários textos, dependente se são da mesma pessoa ou se são de vários outros colaboradores, mas você pode colocar eles como um grande diário online, no qual as pessoas vão ter acesso ao que você está produzindo para elas, né? Uma das coisas muito legais dos blogs é que eles possuem essa característica de acessibilidade. Então, assim, qualquer pessoa pode ter um blog, pode escrever para a internet, pode, se você tiver acesso a um computador, um celular e a internet, você pode ter um blog. Ele é muitíssimo acessível, muitíssimo fácil também. Acho que dessa geração na qual a gente tá vivendo, assim, de adolescentes, etc., é muito difícil alguém que não tenha tido um blog ou alguém que não saiba o que é um blog. Então, é uma coisa de muito fácil acesso. Existem vários tipos de blogs, né? Como a gente sabe, existem blogs sobre comida, blogs sobre viagem, blogs, o que você quiser montar um blog, você pode, né? Ele não tem... Ele é bem aberto, essa questão, né? Ele é um grande leque, assim, de opções. Então, se você quiser montar um blog sobre a sua vida, o seu cotidiano, sobre sua dieta, sobre a viagem que você está fazendo para Nova Zelândia, você pode. Essa é a proposta do blog. É ser essa hospedagem ali online, no qual é muito fácil as pessoas terem acesso, né? E aonde é muito fácil você criar os seus textos também, né? Inclusive, tem várias variações de blogs, então a gente tem blogs que são mais visuais e tem blogs que são mais sobre texto, né? Então a gente tem várias opções de criação de blogs, de gêneros e de público-alvo, que é algo também interessantíssimo de se saber, né? Quais as pessoas que vão estar lendo esse seu blog, vai estar consumindo o conteúdo que você está produzindo. Inclusive, o próprio termo blog, ele vem do inglês, que significa web, e log, que é basicamente diário de bordo ou um diário de rede, né? Então, ele tem justamente essa finalidade de ser um grande diário online, e por muito tempo foi usado como isso, né? Hoje em dia tem outros propósitos. Os blogs, eles também se utilizam de imagens, como eles estão hospedados na internet,
É muito fácil você abrir um texto, mas também abrir imagens, abrir vídeos, linkar essas coisas dentro do texto que você está escrevendo para o seu blog. Inclusive, esse termo é um termo que foi desenvolvido por um americano chamado John Barger, lá em 1997. Então, que foi essa coisa do web, blog. Então, depois de um passar do tempo ali, a gente começou a abreviar ele para simplesmente blog. Acho que é isso. Isso é um blog. Eu acho que todo mundo sabe o que é um blog. Então, ele é um gênero textual ancorado geralmente na internet. Ele tem essa proposta que ele pode ser pessoal, ele pode ser profissional. Também as pessoas podem ter blogs para falar sobre a profissão delas, usar como um cartão de visitas para o trabalho delas. E é muito normal isso nos dias de hoje. Já em questão de resenha crítica, ela é um texto informativo sobre um determinado assunto. Então, assim, pode ser uma resenha crítica sobre um filme, sobre uma obra literária, né? Ela não fica presa só nesse ambiente da literatura. Uma resenha crítica, ela pode ser uma resenha sobre várias outras coisas. Então, justamente como o nome diz, essa questão do crítico, as resenhas, elas têm esse apelo no qual ergue-se opiniões, ou seja, você vai estar olhando para um texto, independente se ele é escrito, visual ou qualquer outro tipo de texto, e você vai estar erguendo pontos fortes, pontos fracos, e é muito subjetivo isso, né? Uma questão crítica, mas, assim, quem tá criticando, quem tá avaliando isso? Então, a resenha crítica, ela também tem esse caráter de subjetividade muito grande, né? Existe a resenha crítica, ela tem ali uma grande conversa com o gênero jornalístico também, até porque muitas vezes acontece de jornalistas serem pagos para fazer resenhas críticas de coisas muito pontuais, como filmes que estão sendo lançados, livros que estão sendo lançados. Então, ela tem essa conversa ali muito próxima com o gênero jornalístico. Tem que ter uma certa imparcialidade? Sim, as resenhas críticas, apesar de ela ter uma grande subjetividade e um grande valor de interpretação de quem está escrevendo ela também precisa ter um certo grau de imparcialidade, não se deixar levar por sentimentos à parte, né? Favorecer mais uma coisa ou mais outra, enfim. Uma boa resenha crítica deve ser o quê? Objetiva e clara. A gente não pode achar que a pessoa ela tem tempo para estar lendo aquilo ali. Então, assim, você tem que abrir os pontos que você precisa dentro de uma resenha crítica, levantar eles, assim, com muita clareza do que você tá fazendo e seguir em frente explicando os pontos fortes, pontos fracos, geralmente, né, coisas que o que geralmente é explorado dentro de uma resenha crítica de qualquer que seja o que está sendo avaliado dentro dessa resenha. Coisas que são essenciais para uma resenha crítica. Apresentar detalhadamente principais informações sobre a obra resenhada. Então, assim, se eu estou narrando sobre uma obra que foi feita, uma obra literária, eu tenho que estar falando que ano foi publicada, por quem foi publicada, quem escreveu essa obra, o público-alvo dela, qual o gênero desse livro. A mesma coisa do cinema, quem dirigiu o filme, proposta, qual o gênero desse filme, quando ele foi publicado, quando ele foi lançado, no caso. Uma obra de arte, quem foi a pessoa que fez, o artista daquilo, em que ano ele lançou aquilo, técnicas, enfim, detalhes técnicos de uma obra tem que estar presente dentro dessa resenha crítica, é essencial. Você precisa também estar descrevendo a estrutura do que você está resenhando. Então, se é de um livro, você descreve basicamente o plot da jornada do livro, meio que o fio condutor, né? Mais ou menos o que tá ali na sinopse, geralmente é o que é posto
em descrição de estrutura de obra. Assim como focar o conteúdo. Qual é a principal preocupação daquele artista com aquela obra, né? O que tem dentro daquilo que você está consumindo? É uma história sobre superação? É uma história sobre família? É uma história sobre coisas dando errado? É uma história sobre luto? Enfim, saber o que está sendo levantado dentro dessa obra para você poder pontuar depois se isso foi cumprido, se isso deu certo, se isso fez sentido para você como alguém que consumiu aquilo posteriormente. E argumentar criticamente esses pontos, sejam eles pontuações positivas ou negativas. Então, se é um livro que ele tinha uma proposta de se aprofundar dentro da questão do luto, por exemplo, o autor conseguiu se propor a isso, os personagens eles fizeram tal coisa, existiu construção de narrativa. Então você apresenta isso e discorre depois sobre se deu certo, se os pontos foram positivos ou se eles foram negativos. Que é a grande sacada de você estar escrevendo uma resenha crítica, é você saber que a sua opinião tem que estar ali, ela tem que estar muito maquiada por uma questão de imparcialidade, porque você tá falando sobre algo que você gostou ou não, mas existe geralmente uma questão de técnica, né? Pessoas que você consultou previamente, então não só a leitura de um livro, mas assim, a leitura também teórica de outras coisas, enfim. Mas a principal questão da resenha crítica é você ter um senso crítico do que você está falando. Se você está reclamando, por que você está reclamando? Se você está elogiando, por que você está elogiando? Muito importante, então, em você saber isso. Sabendo isso, você sabe construir uma resenha crítica. Bom, agora que a gente já falou sobre o que é um blog, que eu acho, né, legal ter sido falado o que é um blog, o que é uma resenha crítica, né? A gente vai estar focando, então, em resenhas críticas literárias, ok? Bom, eu trouxe aqui uma resenha crítica literária de um blog chamado Queria Estar Lendo. Você pode acessar ele por queriaestarlendo.com.br. Ele é um blog de livros feito por 3 amigas que gostam muito de livros, então a gente não tem exatamente critérios com bases teóricas em literatura, é mais uma questão maior de subjetividade. E para estar mostrando e ilustrando o que eu acabei de falar sobre blogs, eu vou deixar rolar um pouco da página, mostrando, assim, o blog, mas eu também vou ler a resenha de um livro que eu separei para fazer essa primeira aula de apresentação. Escolhi a resenha de Mentirosos, que foi feita pela Bianca da Silva, uma das donas do blog. Esse livro, essa resenha foi publicada em 16 de dezembro de 2017. Ela não é uma resenha atual, ela tem 4 anos, então assim. E aqui a gente começa com uma foto, né, do livro, que a gente vai ler a resenha. E logo embaixo a gente tem: a resenha de hoje é de um exemplar cedido em parceria com a editora seguinte. Mentirosos, Young Adult de E. Lockhart é um suspense belamente escrito e com um final devastador, que continua conosco muito depois de finalizar a leitura. Então aqui a gente tem o quê? A editora que publicou esse livro, o gênero desse livro, quem escreveu esse livro, mas a gente tem a questão de gênero que ele é um suspense, e a gente também tem o público-alvo desse livro, que são o Young Adult, popularmente conhecido como YA, mas a gente pode falar que é um jovem adulto ali, ou seja, para adolescentes, para esse público mais jovem. A gente desce mais um pouco e tem o quê?
Candice Sinclair é a neta mais velha e herdeira da família Sinclair, onde todos são bonitos, inteligentes e louros e ricos. Todos os verões, a família se reúne na ilha particular de Beechwood, onde Cade cresce ao lado dos primos, Miriam e Johnny, e do amigo Get, um grupo nomeado de mentirosos pelas tias. Os verões são cheios de lembranças e diversão até o verão dos 15. Então aqui nesse parágrafo a gente tem o quê? A apresentação do que tá muito na sinopse. Então ela tá dando pra gente sobre o que esse livro vai tratar, quem é a nossa protagonista e qual a proposta dele. A gente sabe que ele é um livro que se passa no verão, ele é um livro que ele tem essa temática familiar, e pela estrutura de narração da nossa resenhista, a gente percebe que ela tem um olhar já em cima desses personagens, que são o quê? Bonitos, inteligentes e ricos. A gente desce mais um pouco, a gente tem o quê? Um quote do livro, que diz: seja um pouco mais gentil do que precisa ser, não aceite um mal que pode mudar, sempre faça o que tem medo. Provavelmente algo que ela achou muito interessante dentro do livro e foi posto como um quote para chamar a atenção de você, leitor, que está lendo essa resenha crítica. No fatídico verão em que os 4 tinham 15 anos, Cade sofre um acidente na praia e perde toda a memória daquele verão, ao mesmo tempo em que ganha poderosas enxaquecas. 2 anos após o acidente, e depois de muito insistir com a mãe, Cade retorna a Beechwood e, com a ajuda dos seus mentirosos, começa a reconstruir aquele verão e finalmente descobrir a verdade chocante do que aconteceu no verão dos 15. Chocada Então aqui a gente tem mais uma finalização do enredo, né, do que acontece, do que vai acontecer, qual é a proposta desse livro. Então a gente tem a Cade, a gente tem um ponto de virada, e basicamente isso é o que está disponível pra gente na internet. A partir de agora, a gente vai ver a opinião da nossa resenhista. Chocada e profundamente triste é tudo que eu tenho para descrever como me sinto agora que terminei esse livro. Certamente esperava uma história forte e, conforme a leitura avançava, eu criava 1001 teorias. No entanto, nunca adivinhei a verdade medonha. Fazia meses que eu não lia um livro como esse, que me envolveu e que me fez sentir tanto. Aí, a gente tem mais um quote dizendo: nós somos mentirosos, nós somos lindos e privilegiados, nós estamos rachados e quebrados. Chorei durante toda a parte 5, na verdade. Me senti profunda e pessoalmente atingida pela revelação. Então a gente tem mais uma fotinho mostrando o título do livro. E aqui a gente já consegue perceber que a nossa resenhista já tá mostrando o que ela achou de bom. Desce mais um pouco. Ela vai dizer assim: me afeiçoei rápido aos mentirosos, mas era difícil distinguir a verdade dentro de uma narrativa, uma vez que as intenções dos personagens eram sempre mascaradas por palavras bonitas. Eram uma família que vivia de aparência e, como tal, aprenderam a dizer o que queriam sem usar todas as palavras. Sendo assim, um ponto super positivo para a autora por conseguir fazer isso. Aqui tá a graça da resenha crítica, né? A gente já começa tendo essa opinião da resenhista falando que isso foi um ponto muito positivo, que é algo que ela esperava e que aconteceu e que supriu a necessidade dela. Então, assim, ponto positivo. O silêncio é um casaco protetor sobre a dor. Mais um quote. Aí ela continua com: a história me pegou de um jeito que eu não achei que faria. Confesso que quando o livro saiu, eu até li 1 ou 2 resenhas sobre, mas nada que me empolgasse muito para ler. E quando recebi a parceria, fiquei me perguntando se tinha escolhido certo, se eu realmente ia gostar dele. E graças a Deus que escolhi ele. Em Mentirosos, nós encontramos uma história que principalmente fala sobre crescer. Crescer e começar a enxergar o que existe por debaixo da fachada das pessoas que amamos. Quando somos crianças, nos deixamos levar pelos sorrisos, não compreendemos exatamente o que querem dizer, enxergamos apenas aquilo que eles querem que a gente veja. Então aqui nesses parágrafos a gente tem o quê? A nossa resenhista falando sobre as camadas do livro. Ela conseguiu dissecar, ela conseguiu entender a proposta, então ela tá mostrando que o livro é sobre essa menina que perdeu as memórias, mas é muito mais do que isso, né?
conforme crescemos, somos capazes de enxergar o que existe por baixo, as falhas e os comportamentos inadequados que todos temos. E é isso que Cade, Johnny, Mirren e Get passam a ver no verão dos 15. Assim, conforme os 4 começam a perceber a postura hostil do avô em relação a Gate, ou às constantes brigas das mães pela herança, a forma como tentam colocar um contra o outro para que se tornem o favorito do avô, mas eles passam a ver que a família está corrompida, caindo aos pedaços, que precisa de salvação. De novo, a gente tem mais uma fotinho. Então tem isso, né? Lembrando de novo a questão do blog, existe essa questão do texto, mas existe também muito apelo visual. Você consegue ver que as fotos são todas com ângulos bem certinhos, com propostas, uma coisa para ser bonita, né, esteticamente falando. Continuando a resenha, a gente volta. Afinal, não é possível viver de aparência e, mais importante do que isso, eles não querem viver de acordo com aquela aparência. Mais um quote. A ilha é nossa, aqui de alguma forma somos jovens para sempre. Então, aos 15 anos, os 4 mentirosos eram adolescentes confiantes, levados pelo idealismo de Gate, pelo amor feroz de Cade, pelo medo de perderem um paraíso onde não importava quem eles eram durante todo o ano, apenas quem eram em Beechwood durante o verão. A gente tem mais um pouco da proposta do livro. É interessante que nessa resenha aqui, ela foi diluindo, então ela não separa em blocos, assim, agora eu vou falar sobre o que eu achei positivo e disseca, agora eu vou falar sobre o que foi negativo e disseca. Ela tá falando sobre coisas, ela tá costurando o enredo que tem no livro, né, junto com a opinião dela, então a gente vai lendo e ela vai pontuando coisas que ela achou positivo. É a receita perfeita por acidente que deixa Cade sem memória e ameaça todos os anos felizes que ela teve ao lado deles todos. De certa forma, Mentirosos é um livro sobre fins e começos. Aí a gente tem um pouco sobre ela falando sobre a questão física do livro, né? A diagramação do livro também colabora bastante para uma leitura rápida e um ritmo que te instiga a querer cada vez mais. Aí sobre a construção do livro, dividido em 5 partes, indo entre o verão dos 15 e o verão dos 17, 2 anos depois. É difícil colocar o livro de lado, então aqui a gente abriu um parênteses para a produção física do livro e um parênteses para a construção idealizada pela autora do livro. Eu vou ficar bem, eles me dizem, eu não vou morrer, só vai doer muito. Mais um quote. Também amei a capa prateada e o mapa, mais a árvore genealógica no começo. Novamente, aqui a gente tem um parênteses dela pontuando questões físicas e mercadológicas do livro, né? O que me ajudou bastante a me situar na história e como as coisas estavam acontecendo bem no começo do livro. Até porque, quando a gente chega no fim, já se sente extremamente íntimo do Sinclair, da família, ou ao menos dos mentirosos. Acho que tudo que dá pra dizer de Mentirosos é que temos uma história emotiva, muito bem construída, que se desenvolve a partir da capacidade humana de lidar com o trauma, que fala de família, amor, preconceito e privilégio. Uma história de sonhos destruídos, perda irreparável e a extensão da dor e do sofrimento emocional, do que nosso corpo é capaz para nos proteger de um grande trauma, e que não importa o seu gênero narrativo preferido, pode apostar que você vai adorar. Então a gente termina aqui a resenha dela, falando sobre questões. A gente consegue ver nessa resenha que a nossa resenhista, Bianca, ela gostou muito do livro, então a gente teve pontos positivos apenas. Então a gente tem aqui no finalzinho da página o título original, a sinopse, né, antes, o título original, You Are Liars, o nome da autora, né, o nome da tradutora também, Flávia Souto-Maior, a editora que publicou, o gênero, né, e público-alvo, e a nota que ela deu pro livro. Então a gente tem um pouquinho também sobre a Bianca em si, aqui embaixo, os comentários das pessoas, a resposta, uma coisa bem orgânica também, e isso é basicamente uma resenha crítica. A gente consegue ver aqui que é uma resenha crítica sem uma base teórica, porque essa não é a proposta desse blog. Ele é um blog para amantes da literatura, de uma coisa mais recreativa, não buscando essa questão de
literatura como objeto de estudo, então tá tudo bem também, né? A gente precisa entender isso. E é uma resenha que passou por todos os pontos que eu enumerei, sobre todas as características que uma resenha crítica precisa ter, cumpriu todo o objetivo. A única coisa é que ela não enumerou nenhum ponto negativo, eu acho que teria sido bacana se ela tivesse comentado, mas a gente também consegue ver que foi um livro que ela gostou bastante, então talvez isso tenha auxiliado para que a nota dela, tipo, nota 5 de 5. Então, ela provavelmente gostou muito, tanto desse livro, que ela não conseguiu achar defeitos, e acontece, né? Porque literatura é subjetividade. Eu acho que deu para entender um pouco, né, o que é uma resenha crítica, como se constrói uma resenha crítica, né? A gente vai perpassar isso nos próximos vídeos, falando com muita calma, explicando com muita base, pontos, questões, construção, né? A própria construção de uma resenha crítica, e tá tudo bem. Então, aqui a gente conseguiu ver a proposta do blog em si. Usei esse blog como objeto da aula, mas existem inúmeros outros blogs com inúmeras outras propostas, mas eu vou tentar focar nisso aqui porque é mais dentro do que do que eu consumo como blog, então do que eu imagino como blog, acho que também tem isso, porque varia muito de pessoa para pessoa o que é consumido, etc. Eu acho que isso tá bom por hoje, de primeira aula, de uma aula de apresentação. Nos vemos na próxima aula, espero que tenham gostado do conteúdo, né, que vocês consumiram aqui, e até a próxima aula.